então, além de fazer uso dos EPIs, vocês vão ter que fazer uso de EPCs, então só trabalhar em capela com exaustão, ter extintor de incêndio compatível com o material de vocês, né, na hora que vocês fizerem o tratamento de resíduo, preferencialmente ter disponível, né, junto ao laboratório, um lava-óleos, um chuveiro de emergência, que já deveria fazer parte, né, daquele laboratório que vocês utilizam para dar os experimentos de vocês, ter no laboratório materiais para conter possíveis derramamentos, que não pode ser nem pano, nem papel, nem serragem, tá? Mas areia ou absorvedor químico, ter noção de como se desconecta a energia elétrica no laboratório, caso tenha um acidente, e assim por diante. Então, vocês têm que conhecer a infraestrutura e ver se essa infraestrutura está ou não adequada. Caso ela não esteja, vocês vão ter que contratar realmente um terceiro. E aí nós vamos ver, né, como é que a gente faz a contratação de um terceiro. Então, nós vamos comentar rapidamente quais são as principais técnicas de tratamento que a gente tem que podem ser realizadas dentro de um laboratório. E vocês vão ver que muitas delas estão relacionadas aos processos que vocês usam. Então, é fácil a gente aplicar um tratamento dentro de uma aula. Tá? As técnicas que a gente tem são de neutralização, redução, oxidação, precipitação, degradação química ou bioquímica, destilação, processos oxidativos avançados, troca iônica, adsorção e assim sucessivamente. Uma neutralização a gente vai usar para quê? Para um resíduo ácido, para um resíduo básico. Né? Nós vamos usar uma base ou um ácido para fazer com que o meu resíduo chegue no pH adequado de descarte, por volta de 7. Lembrar que vocês têm que saber para a região de vocês qual é. A redução e a oxidação nós faremos quando tivermos resíduos oxidantes e redutores. Tá? O que eu tenho que saber? Que redutor eu vou usar, que oxidante eu vou usar, que ácido eu vou usar, que base eu vou usar. Precipitação nós vamos fazer quando a gente tiver, normalmente, cátions ou ânions em soluções aquosas e esses cátions não podem ser jogados na rede. A destilação a gente usa para reaproveitar normalmente um solvente orgânico ou até um sal inorgânico que está dissolvido em água. Então, eu retiro a água e fico com esse sal que pode ser reaproveitado. A degradação química é aquela na qual eu vou usar uma reação que vai acabar com um determinado reagente. Por exemplo, eu tenho acetato de etilo e faço a hidrólise dele. Ele virou acetato de sódio e etanol. Tá? Mesma coisa a degradação biológica. Ao invés de eu usar um reagente, eu vou usar um agente biológico. O processo oxidativo avançado é um processo que faz uso de oxidantes fortes, normalmente na presença de UV, pode ser peróxido de hidrogênio, pode ser ozônio com luz UV, né? Tem degradações que se faz inclusive com luz solar. E ele degrada qualquer material orgânico a CO2 e água. Tá? E os de troca iônica fazem uso de resinas, de novo, é para tirar cátions e ânions que estão em soluções aquosas, que vão ficar imobilizados na resina. E o de adsorção vai fazer o quê? Que eu tenha associação, de novo, de cátions e ânions com o material. Pode ser carvão ativo, pode ser casca de banana, né? Pode ser pó de café. Então, vocês têm uma série de materiais que podem ser usados em aula, até mostrando um processo limpo de tratamento de resíduo. Tá? Uma coisa que é importante que vocês tenham em mente é que vocês devem cuidar procedimentos padrão. A gente aqui acabou de fazer uma big revisão de procedimentos padrão. Neutralização, oxidação, tá. É ideal que vocês, antes de fazerem qualquer tratamento, procurem o tratamento específico para o ácido. Então, a gente vai ver que tem detalhes experimentais que para o ácido clorídrico, para o sulfúrico, ele é diferente. Tá? Então, é importante que vocês procurem isso. Cuidado na hora do levantamento, que existem outros resíduos que a gente gera que também são químicos, como pilhas, lâmpadas, pedaços de fios, né? Vocês têm lá fio de cobre, uma série de metais que vocês utilizam. Isso também é um resíduo, não está num frasco de reagente, mas é um resíduo químico. Então, não esqueçam desses dados no levantamento. Bom, os resíduos vão ser transportados num determinado momento, eles vão sair do laboratório e vão ou para um local de armazenamento na escola, a escola tem lá uma sala onde guarda todos os resíduos, ou vai para um caminhão que vai levar o resíduo de vocês para tratamento. Tá? É importante que durante esse transporte vocês cuidem o peso, né? Não vão carregar um peso maior do que aqueles que vocês podem levar por questões aí de saúde.
Preferencialmente usem um carrinho. Esse carrinho tem que ser compatível com o resíduo, ele tem que ser lavável e vocês vão ter que escolher um caminho por onde esse carrinho vai passar. Esse caminho tem que ser o mais direto possível, pensando no local que vai receber o material, o menos acidentado e com o menor número de circulação possível de pessoas. E no momento que isto vai ocorrer, todo mundo tem que estar avisado, para que vocês não tenham alunos, né, pessoal de limpeza, que não tem nada a ver com o resíduo passando. Então, feche essa área para fazer o transporte, tá? Vocês vão ter um local de armazenamento. Nesse local de armazenamento, vocês vão fazer o quê? Guardar um resíduo esperando que ele seja retirado pela empresa contratada. Isso se vocês já não trataram todo o resíduo, né? Se vocês trataram o resíduo, o problema de vocês acabou. É importante que vocês tenham em mente o seguinte: no laboratório eu tenho um frasco de resíduo esperando um determinado tipo de resíduo. Esse frasco encheu, ele tem que sair do laboratório. Tá? Não ponham 4 ou 5 para receber o mesmo tipo de resíduo. Isso pode dar confusão. Tá? Em relação à área que vai armazenar o resíduo, ela tem que ser controlada, ventilada e os resíduos têm que estar lá segregados por periculosidade, tá? Pela incompatibilidade deles e assim por diante. Se o frasco estava lá no laboratório, ar-condicionado e rotulado, ele tem que permanecer assim no local de armazenamento. E lá ele continua em cima de bandeja de contenção. Vocês vão poder então ter uma sala na escola ou um abrigo. Tá? Isso vai depender lá dos dados do levantamento de vocês. O abrigo também é uma área para receber resíduos. O resíduo, se ele estava lá separado por compatibilidade, devidamente rotulado e armazenado, ele continua assim dentro do local de armazenamento. Esse local só é importante que vocês saibam que tem que ser projetado de tal maneira que ele vá receber aquela quantidade de resíduo que vocês têm que armazenar em função quanto vocês geram e do número de retiradas que vocês vão fazer. Com um pouquinho mais, tá? Vai que dê um problema na licitação da empresa. Vocês estão garantidos, tá? Além disso, é importante que não seja assim uma sala grudada com sala de aula, nada disso. Porque se tiver um acidente ali, isso vai ser transposto para uma sala de aula, para um prédio administrativo, para um refeitório. Então, a gente recomenda sempre que um abrigo esteja afastado da escola. Não é afastado a 5 quilômetros, mas não grudado com paredes. Então, saibam que existem critérios de construção e de operação. Então, nós temos regras de como um abrigo deve ser construído. Vocês não vão construir isso, mas se a escola for optar por isso, né, ou se uma regional opta por isso, para ter os resíduos da regional, ela tem que seguir esses critérios. Tá? Então, aí vocês devem consultar o órgão ambiental para saber que critérios são esses. No local de armazenamento, os resíduos devem, então, estar assim, separadinhos, e jamais assim, né? Empilhados, né, ao sol, à chuva e assim por diante. Tá? Uma hora, se vocês estão no abrigo, se vocês contrataram um terceiro, o resíduo de vocês vai ser transportado para fora da escola. Então, hoje, eu só quero que vocês saibam que existe uma série de critérios legais que tem que ser respeitados. Vocês não vão transportar isso no carro de vocês. Tá? Mas vai ter que ser contratada uma empresa que forneça um serviço de transporte seguindo uma série de critérios legais que passam pela habilitação do motorista, pelo tipo de veículo que ele vai usar, por EPIs, por elaboração de ficha de emergência, ficha de resíduo, rotulagem e por aí vai. Tá? Então, tem uma série de critérios que tem que ser seguidos. Quem vai contratar tem que saber que critérios são esses. E, por fim, para onde os resíduos de vocês vão? Né? Vocês, né, a ânsia de vocês é que esses resíduos saiam. Quais são as opções que a gente tem? Os dados dos nossos levantamentos vão dizer o quê? Quanto eu tenho, o que eu tenho. Aí, em função disso, eu sei, eu tenho material que pode ser queimado, eu tenho material que pode ser enviado para um aterro. Então, eu tenho que ver no mercado que empresas são essas que podem me atender. Tá? Então, eu fiz meu levantamento, eu vejo que empresas são essas, eu vou checar se essas empresas são licenciadas. Então, mesmo se é uma indústria, ela tem um incinerador, ela está fazendo um favor para mim, eu preciso saber se ela está licenciada, se ela tem autorização do órgão ambiental para receber o meu resíduo. Tá? E eu vou pedir uma licença para o órgão ambiental e aí sim eu vou poder enviar o meu resíduo para essa empresa que eu escolher. Tá? E que tipo de saídas eu tenho? Né? Eu posso encontrar uma empresa que reutilize os meus resíduos, que recicle os meus resíduos ou que faça tratamento.
Quais tratamentos serão esses? Tratamento térmico, uma incineração ou um coprocessamento, que é muito bom para resíduos orgânicos. Uma empresa que faça um tratamento do tipo estação de tratamento de efluente, que é muito bom para resíduos ácidos, básicos, resíduos de metais, tá? E, por fim, minha última etapa é enviar o meu resíduo para um aterro, sendo que, na verdade, né, o termo técnico que eu devo usar é enviar rejeito, porque eu só posso mandar para aterro resíduos para os quais eu não tenho solução técnica para tratamento, tá? Então, um líquido não deve ir para um aterro. Um material que pode ser neutralizado não tem que parar num aterro. Um material que pode ser queimado não pode ir para um aterro, tá? Então, em termos de gerenciamento, a gente falou sobre todos os passos. A gente entra agora, depois de lembrar que tudo isso tem que estar registrado e controlado, tá? Então, gerei um resíduo, que resíduo foi esse? O número do frasco, que dia que o frasco saiu, a empresa que eu contratei, a empresa que eu contratei vai me mandar um certificado de destruição do meu resíduo, tudo isso é documento, tudo isso é processo para que vocês possam mostrar, né, em caso aí de uma vistoria, por exemplo, tá? Então, fiz isso, vamos passar para a nossa segunda fase, que é pensar nos reagentes que vocês têm disponíveis para vocês usarem nos experimentos que estão lá no caderno do professor, tá? Então, todos vocês conhecem o caderno do professor, todos eles têm lá uma série de situações de aprendizagem, algumas das quais vão ter lá reagentes, tá? Então, vocês vão manipular esses materiais e vocês vão gerar resíduos pela manipulação. A gente vai passar então para o segundo momento, que é ver como é que a gente vai gerar resíduos, né? Resíduos vamos gerar e que resíduos vamos tratar, ok? Então, eu agora mudo de lugar, vamos só pensar, né? A gente fez um levantamento do que tem descrito nesses cadernos e a gente já fez aqui um agrupamento, tá? Em função de uma série de características. Então, vocês têm reagentes sulfato de cobre, sulfato de zinco, sulfato de magnésio, sulfato de ferro. Todos eles têm em comum o quê? O fato de serem sulfatos de um material que é, de um metal, né, que é tóxico. Então, vai ser importante para a gente pensar que vai ter cobre em solução, zinco, magnésio, ferro. Vocês também têm lá nos cadernos de vocês, né, a previsão de uso de hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio, que estão aqui agrupados porque são bases. Junto a eles, carbonatos de cálcio ou um outro carbonato, né, ele não obriga o uso de carbonato de cálcio ou bicarbonato, tá? E óxido de cálcio. Então, aqui o que está verdinho são bases. Vocês têm metais diversos, né? Magnésio, zinco, ferro, cobre, alumínio, palha de aço. Vocês têm ácidos que estão presentes no ácido clorídrico e no vinagre. Vocês têm materiais que a gente não vai considerar perigosos, como o açúcar e o cloreto de sódio, o hipoclorito de sódio e ainda tem aqui querosene, etanol e naftalina. Então, esses materiais aqui, eles já estão divididos, tá? Vocês estão vendo aqui pelas cores, sendo que aqui no item 1, aqui o que vai me preocupar é o fato de eu ter cátions em solução, que são tóxicos, ou de eu ter o próprio sal que me sobra do experimento. Aqui as bases, aqui os próprios metais, aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho um material oxidante e no fim eu tenho materiais que são inflamáveis. Na verdade, quando vocês usam o querosene, etanol, naftalina, vocês fazem a queima deles e praticamente não sobra, né? Vai ter um resíduo de queima no processo, não vai estar isso numa solução. Mas esses materiais, se eles sobrarem, se eles estiverem vencidos e vocês tiverem que descartar, vocês não têm como fazer o tratamento no laboratório, tá? Uma queima de um resíduo no laboratório, a céu aberto, ou seja, não é um tratamento de resíduo. Tá? É uma queima descontrolada. Então, você usar no experimento, ok. Você usar isso, né, a queima como método de tratamento, não. Então, aí vocês vão ter que contratar um terceiro que faça a queima para vocês. Tá? Então, nós só vamos pensar nos resíduos que são gerados. Tá? Vocês geram principalmente hidróxido de cobre, as soluções desses sulfatos, tá? E no experimento lá do alumínio com hidróxido, vocês aquecem o tetrahidroxialuminato de sódio, que é um misto, ele é básico e tem alumínio. Então, nós vamos pensar em estratégias para tratar esses resíduos. Além dos reagentes,
Vocês têm alguns descritos no kit número 2 de vocês, né? Que estão aqui, o cloreto de cálcio, carbonato, sulfato de alumínio, hidróxido de cálcio, indicador universal, iodeto de potássio, cobre, zinco, ferro metálico, ácido clorídrico e acho que acaba aqui. São os principais reagentes, são os reagentes mais citados no kit número 2.